Olá, amigos telespectadores. Estamos iniciando mais um Saúde é Tudo, aqui pela araguaia.tv.br. E hoje nosso programa é um programa especial, diferente dos demais, dos anteriores. Vocês sabem que sempre eu tenho um entrevistado, um convidado aqui. E hoje, excepcionalmente, eu tenho duas convidadas, duas médicas, duas profissionais da saúde, né, que é a doutora Marcela Pitaluga e a doutora Raquel Amasta. A doutora Marcela Pitaluga, ela é médica endocrinologista, ela é colunista da CBN Tocantins, coautora dos livros ABC da vitamina D e protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes. Doutora Raquel Amasta é proprietária do Instituto Raquel Amasta, né? É médica dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Tocantins, especialista em tricologia, laser e rejuvenescimento. Isso. Estou certo, doutora? Tá certo, certinho. Doutoras, sejam bem-vindas ao nosso programa Saúde é Tudo. Para nós é um prazer enorme recebê-las aqui. Prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, né? Com a Marcela, que eu super admiro. Obrigada pelo convite. Vai ser um tema, assim, super bacana. A gente vai levar muito conhecimento aí hoje. Oi, gente. Também é um prazer estar aqui com o seu Naim, com a Raquel Amasta. Vou até acrescentar aí nesse currículo dela, que é maravilhoso, porque ela também é speaker. E eu sempre gosto de falar isso no podcast, que eu admiro muito ela por isso. Ela é uma inspiração, ela manda muito bem, né, na parte de dermatologia. Então, olha, seu Naim, quero falar que nós estamos no mês da mulher. Então, estou encerrando aí, né, o mês da mulher de março com duas mulheres. Duas mulheres, lindas mulheres, né? Excelentes profissionais, né? São profissionais renomadas aqui na nossa cidade de Palmas, no nosso Tocantins, no nosso estado de Tocantins. Não só no Tocantins, né, doutoras? Pois também é. nos estados circunvizinhos, que eu tenho A gente certeza acaba atendendo, que vocês né, Raquel? atendem muitas pessoas que vêm do Pará, do Maranhão, da Bahia. Outro não é? dia eu atendi até um paciente do Uruguai e um de Portugal. Você Olha acredita? aí, Você que acredita por beleza. telemedicina? Ótimo. Então, assim, hoje, assim, a gente expande muito o conhecimento, né, Raquel? E a aqui telemedicina... em Palmas acaba sendo um centro, né? Vem Sim. gente de vários lugares, às vezes o paciente até chegar e vir para consulta, às vezes andou 400 quilômetros para vir para consulta. Então, a gente vê que é realmente um polo, né, nessa área. Palmas cresceu muito na área da saúde, desenvolveu muito, né? E na região norte do país, Palmas se destaca, né? O Tocantins se destaca na área da saúde. E tendo grandes profissionais como as senhoras aqui conosco. Com razão, porque tem muito profissional bom, né? Sim, a gente consegue excelente. falar aqui Sim. profissionais, assim, que a gente admira, que é o que a gente estava falando, eu Sim. super admiro a Marcela. A gente vem aí de uma história, né? Trabalhando Sim. junto, multidisciplinar, a gente sempre discute uma Sim. com a outra, a gente conversa. E tem muitos profissionais aqui que a gente pode indicar, assim, de olhos fechados, né? E a gente Maravilha. também agradece o convite, né? E como a gente também estava falando aqui no Bastidores, que também a TV aí, né, a informação do senhor está atingindo um público e que está de parabéns pelos profissionais que o senhor, né, convida aqui. Então, parabéns também por estar informando saúde. A gente Muito agradece, obrigado. né? A gente Nossa, agradece. fiquei até inchado aqui agora. Eu fiquei todo Olha, emocionado. Ela falou bonito, né? Não vamos inchar aqui, porque o tema, né, seu Naim... Justamente. É justamente o contrário. Hoje, meus amigos telespectadores, o tema é Ozempic Face. Então, hoje está aí, né, as pessoas querendo emagrecer de uma forma fácil e rápida, né? E aí tem aí as canetas emagrecedoras, né? Isso mesmo. E a Ozempic é a ponta, né? É o de ponta que tem. E nós vamos falar sobre isso com vocês hoje, tá, gente? Então, eu gostaria que vocês ficassem aí firme na frente do seu smartphone, do seu computador. E não perca, assista do início ao fim essa entrevista com a doutora Raquel e a doutora Marcela Pitaluga. E vamos então, doutoras, começar, né? Eu acho que o nosso telespectador está aí ansioso para ouvir aí as notícias, ou saber das informações sobre o Ozempic, né, sobre emagrecimento, tudo que envolve na área da endocrinologia e da dermatologia. E eu começo perguntando então aqui para a doutora Marcela. Como eu disse, todo mundo hoje está aí se preocupando muito com a saúde, o bem-estar e querendo emagrecer de uma forma rápida e fácil, não é? Então, assim, a medicação do momento são as canetas emagrecedoras, como nós já falamos, a Ozempic, que é o tema da nossa entrevista de hoje. E, doutora Marcela, o que é essa medicação?
E como ela age no nosso organismo? Gostaria que a senhora explicasse para a gente. Gente, essa caneta, né, o Ozempic, como a gente está vendo aí na tela, ela é uma medicação que ela faz parte de uma carta de medicações, na verdade, que é o agonista de GLP-1. O princípio ativo dela chama-se semaglutida. Então, ela é uma medicação que ela vai agir no nosso metabolismo. Ela é um hormônio, né, o GLP-1, e essa medicação é um agonista, ou seja, é uma molécula similar à nosso próprio hormônio que a gente produz no nosso organismo. E ele vai fazer com que haja um metabolismo maior da nossa glicose, vai dar mais saciedade no nosso paciente, porque ele também trabalha a nível de sistema nervoso central, né, ali nos hormônios, leptina, grelina, aumentando aí a saciedade do nosso paciente, fazendo com que ele consuma, ingira menos calorias, né? Tem uma ingesta calórica menor. E também melhorando, assim, o seu perfil glicêmico, a resistência insulínica. Também tem outros benefícios, o Ozempic. A gente sabe, a gente relata aqui que a semaglutida ela deve ser usada, o Ozempic, de forma semanal. A gente está vendo um boom, sabe, seu Naim, de uso dessa medicação para fins principalmente estéticos, para peso. Mas inicialmente ela foi uma medicação que era para protocolo do tratamento do diabetes. Né? Depois de um momento, agora, né, a FDA, a Anvisa, a EMA, que são instituições de saúde, aprovaram essa medicação para poder entrar aí no protocolo para o tratamento do peso. Mas a gente sabe que muitos pacientes, às vezes, nem têm obesidade e está usando de forma aleatória. E a gente tem que ter cuidado com ela, né? Porque a gente deve usar de acordo com o protocolo. A gente vê aí na imagem a caneta, né? Tem 2 tipos de caneta, uma de 1 miligrama e uma outra, que é essa que está na imagem, de 0,25 miligramas. Tem alguns pacientes que ousam usar por cliques, mas os estudos, eles recomendam que a gente utilize ela de forma correta, com miligramagem mesmo, respeitando a miligramagem e a evolução, né, da dose de acordo com a prescrição dessa miligramagem. Primeiro 0,25, depois 0,5, até chegar a 1 miligrama, de acordo com o perfil e o objetivo do nosso paciente. E aí é onde entra, né, o Ozempic Face, porque vem esse emagrecimento. E aí, o que esse emagrecimento, né, com uma medicação como essa pode ocasionar no nosso organismo? Porque é um emagrecimento relativamente rápido, mas não faz milagre, tá? Precisa de melhora dos hábitos alimentares, atividade física e vários fatores que também promovem, né, o tratamento para a perda de peso, certo? Certíssimo, doutora. Então, vocês ouviram aí, né, meus amigos? Não pode se usar de forma aleatória. Então, você procura um profissional, especialista, né, na área, então, no caso, a endocrinologista, para poder utilizar o Ozempic, para saber se você pode ou não utilizar o Ozempic e também na dosagem correta, tá? Porque se usar de forma errônea, né, com certeza você vai ter problemas mais na frente aí com a sua saúde, tá bom? Na imagem, não é isso, doutora? Isso mesmo. Na imagem ele mostra, ela deve ser aplicada em região de abdômen, o mais comum. Tem que ser 2 dedos longe do umbigo, né? Aplica todo dia, diário? Não, ele é semanal. Essa é a diferença, né? O Ozempic... tem pessoas que eu vejo, né, que falam, não, eu aplico todos os dias. Que era... essas medicações, o agonista de GLP-1, ele começou com a Victoza. Não sei se a gente pode falar aqui sobre a medicação, mas a liraglutida, a Victoza e também tem a Saxenda. Essas são medicações diárias. O brilho do Ozempic, na verdade, realmente foi esse, ele ser semanal. Então, não usem diário ou 3 vezes por semana. Usem mesmo 1 vez por semana. Então, nessa imagem, ela é bem interessante porque ela demonstra, né, tanto essa parte de onde o paciente ele gira para poder... Né, ali é onde ele vai girar para ter a dosagem, né? Aqui é onde ele vai apertar assim para poder, né, administrar ela de forma subcutânea. Aqui é o conteúdo, ali é onde ele vai colocar a agulha, ela é bem fininha, é uma agulha normalmente de insulina, ele vai aplicar em região de abdômen, 2 dedos longe do umbigo, sempre alternar o local de aplicação, tá certo? Nessa imagem. Isso dói, doutora? Porque eu morro de medo de uma agulha. Olha, eu vou falar para o senhor. Mas aí é o limiar do paciente, né, de dor. Então, assim, mas é muito pequeno. Né? Então vai ser tranquilo. É tranquilo. Eu acho que os efeitos dela são bem superiores aos incômodos dela. Eu ouso falar isso. Entendi. Bom, doutora, o Ozempic faz milagre na perda de peso ou não?
Então, Você até falou aí pois agora há pouco, não. né? Tem pacientes Mas que... fora a brincadeira, qual o benefício, né, há na perda de peso e de outras doenças? Então, como a gente falou, ele não faz milagre. A gente tem que lembrar que o peso ele é multifatorial. Então, o paciente ele aumenta o peso de acordo com várias alterações no seu metabolismo. Então, vai desde o sexo, a genética, né, a idade, se o paciente tem alguma doença, assim, alguma comorbidade de base, se ele é diabético, se ele tem uma doença de Cushing, se ele usa corticoide, se ele usa alguma doença, alguma medicação psiquiátrica, se ele tem compulsão alimentar ou não, os hábitos alimentares, a atividade física, tudo isso colabora ou não para a perda de peso. Então, não adianta só usar o Ozempic, não vai fazer milagre. Tem que usar o Ozempic, mas tem que melhorar os hábitos alimentares e tratar essas outras comorbidades e o estilo de vida do nosso paciente para a gente poder ter aí, né, um sucesso no tratamento para o peso. Certo? Certíssimo. Doutor. Gente, mas eu vou falar um negócio. Eu não prescrevo Ozempic, não é minha área, tá? Mas eu recebo muito paciente, a gente troca muito paciente em comum que estão usando o Ozempic. Eu ia falar que é milagroso sim, porque é assim, o paciente ele muda realmente, né? É aquele gatilho. Claro que cada paciente é cada paciente, cada um é cada um, precisa ter todo o acompanhamento para ter, assim, a gente vai falar muito do Ozempic Face, porque tem que ter esse acompanhamento todo, mas a gente vê que ele consegue fazer um gatilho, ele muda a vida do paciente, né? Os pacientes chegam para mim assim, né, um sorriso daqui, aqui, doutora, Deus não sabe, tomando Ozempic, assim, muda a vida da pessoa, né? Eu acho até que os pacientes, até com autoestima, e você trabalha muito com isso, né? Então, assim, a gente, na minha área, a gente pensa muito em saúde, perda de peso, mas promovendo também parte de risco cardiovascular, benefício nessa parte, benefício no paciente, né, que está com diabetes descompensado. Mas você que trabalha com autoestima, chegar um paciente que perde 10 quilos, ele vai olhar assim, nossa, eu tô no céu, né? Então, ela auxilia muito, mas temos que cuidar do nosso estilo de vida. Eu tô brincando, viu, gente, do milagre, mas é porque realmente, claro, né, com acompanhamento, tudo, mas tem sido um sucesso, Sim, né? ele é um sucesso e tá usando muito, e depois a gente vai falar sobre isso, sobre esse uso aí, que as pessoas estão usando aleatório. Não pode de forma alguma. Bom, e doutora Raquel, a gente sabe, então, que, como já falamos aqui agora, o paciente com Ozempic, ele realmente perde peso, né? E sabemos que o rosto também fica mais fino, não é? Eu, por exemplo, hoje eu estou com meus 95 quilos. Eu estava com 100 quilos, hein? Perdi 5 já, doutora. Muito bom. Mas, assim, eu ainda quero perder mais 10, né? Então, acho que vou fazer o uso da Ozempic, né? Que agora, depois dessa conversa nossa... Então, nós sabemos que o rosto fica mais fino e flácido, não é? Então, isso seria o Ozempic Face? Sim, tá? Em primeiro lugar, é o que a gente estava falando aqui, que toda medicação, toda boa medicina, ela precisa ser feita com responsabilidade, seriedade, sempre. É o jeito que a gente tem que tratar isso. Então, quando o paciente ele vai usar uma medicação dessa, ele precisa fazer um acompanhamento, ele vai fazer um acompanhamento com o nutricionista, tudo isso para ele minimizar esses efeitos. Porque se ele vai diminuir o apetite, vai diminuir, ele vai perder um peso rápido, ele precisa, de repente, entrar com uma proteína junto, uma suplementação, para ele minimizar todos esses efeitos colaterais. E aí que entra a minha área, um desses efeitos é a questão da perda. Ele vai perdendo gordura e ele vai perder junto esses coxinhos de gordura do rosto. A gente tem aqui coxinhos de gordura no rosto profundo, mais superficiais, que vão dar toda essa estrutura. Então, quando a gente é novinho, a gente tem essa estruturação bem bonitinha. Certo. Aí a gente vai perdendo com a idade. E quanto mais magra a pessoa é, consequentemente, ela já vai precisar de mais produtos injetáveis, tratamentos para recuperar isso. É tipo Botox, alguma coisa assim, não, né? Não. Para preencher? A gente usa ácido hialurônico para preencher esses compartimentos de gordura. Certo. E se o paciente ele perde peso rápido, ele vai sofrer isso de uma maneira, ainda mais se ele não tiver um acompanhamento, ele vai sentir. Então, ele pode enfraquecer, ele pode sentir isso. Na musculatura da pele, vai ter um enfraquecimento, uma perda, compartimento de gordura, perda de colágeno, então realmente o rosto dele vai fazer isso. Raquel, eu queria até te perguntar, se o senhor me permite, e aquele paciente que fizeram bichectomia, teve uma época que teve um boom disso, isso aumentaria o Ozempic Face, aquele paciente que já vai ter essa diminuição, né? Sim. Na verdade, não é nem que a questão da bichectomia, não é nem que eu sou contra, porque dependendo do paciente, a gente tirar aqui só essa região, porque na verdade a gordura de bicho, ela
começa aqui, né? Ela começa aqui, ela vem em toda essa região, e eles tiram só a bola de bichar nessa região. E vai afinar o rosto. Por um lado, ela tem suas vantagens quando bem indicada, mas hoje a gente tem tanta tecnologia só para destruir ela, sem ter que passar por uma cirurgia, só para fazer o contorno, que não justifica, né? Então, assim, a gente sempre guarda ela como última opção, fazer esses procedimentos. Agora, se o paciente fez a cirurgia, tirou a bola de bichada aqui e ele perder peso, vai acabar sentindo, vai ficar aquele aspecto cadavérico. Então, vai ficar vai ser mais intenso, assim, se ele fizer o uso do Ozempic, né? Sim. Então, vai ficar mais intenso vai ficar mais intenso, com certeza. A gente acaba tendo que recuperar mais... Tá certo. Regiões. Bom, meus amigos telespectadores, estamos aqui entrevistando, então, a doutora Marcela Pitaluga, endocrinologista, e a doutora Raquel Amasta, dermatologista. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas nós voltamos daqui a pouco, dentro de 2, 3 minutos. Não saiam daí, tá? Aguardem e fiquem conosco até o final desse programa.